Olá a todos, bem-vindo novamente ao Conversa com Rodolfo Basílio. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer aqui a audiência, você que está acompanhando o nosso canal, que está tomando nota de cada empresário, cada entrevistado que a gente traz aqui, que a gente conversa, para você tomar nota e você conseguir evitar os erros mais comuns do seu negócio. Afinal de contas, o único jeito que a gente tem de a gente melhorar nosso negócio é escutando e aprendendo com os outros. Essa é a maneira correta de você atuar como empresário. Hoje nós temos aqui comigo um empresário muito especial, Felipe Francisco da Enjoy Londres, também do Felipe Francisco como branding, e vamos falar um pouquinho sobre a agência de marketing dele, Simple Agency. Felipe Francisco, muito obrigado por ter vindo aqui. Fala, Rodolfo, prazer é todo meu pra gente bater esse papo aqui, tô ansioso pra compartilhar um pouco do conhecimento, história e trocar uma ideia sobre negócio, né? Sempre bom falar com alguém que entende, que eu quero aprender aqui também com você, né? Pô, a gente tá aqui, a gente vai jogar truco, eu e você, a gente vai ficar jogando dama, a gente vai ver quem é que joga pra quem aqui, meu. Tamo junto. Pô, afinal de contas, Felipe, quanto tempo demorou pra você vir aqui, meu? Você tá ocupado lá, hein, meu? Tá com filha? Filhinho nasceu aí, fez 6 meses semana passada, e aí dá uma mudada, né, cara? Muda tudo, né? Muda tudo, Pô, muda as prioridades, né, meu? Você tem uma bebê de 2 anos, meu, eu sei o que é, meu. Você vai ver. Sim. Todo dia é uma coisa nova, meu. Todo dia, isso é legal. Parece aí... um startup. É verdade, cara. E essa é uma das coisas que eu acho que eu sou muito grato pela indústria que eu trabalho, né? Poder trabalhar de casa, né? E vivenciar todos esses momentos, ver a primeira vez que ele virou, que ele deu risada, sabe? Que fez um barulhinho. Então, tipo assim, muda muito rápido, né? As crianças, e você poder estar ali no dia a dia, mesmo que não 100%, porque às vezes está trabalhando Sim, e tal, claro. mas tem um contato muito maior. Isso Não, aí eu sou eternamente grato, cara. Com certeza, meu. Eu tenho esse mesmo tipo de experiência. A minha bebê tem 2 anos e até agora eu não perdi um dia do desenvolvimento. E todo dia é uma coisa nova, meu. É um aprendizado. E a gente aprende, né, como pai, como ser humano, e a gente consegue ainda aplicar isso aí pro nosso negócio, meu. Pois você acredita, cara? Você já aprendeu, já teve alguma sacada com a sua filha? Não, teve um monte, meu. Outro dia eu tava no parque com ela, meu. Eu levei ela no parque de criança, assim, né? Esses parquinhos e tal. E ela chega lá, não sei o que, tudo bem. E ela não fala muito bem. Ela fala... E com criança mais velha, né? Do que ela. E aí eu vejo a forma que ela se comunica, ela vai já dar um negócio pra um, pra outro, meu, já é influencer, já... Desenrolada. Você não tem noção, meu. Dali a pouco ela já tá mandando no parque todo mundo atrás dela. É líder nata, meu. E eu falo assim, meu, tô aliviado, cara. Nasceu o que eu queria. Nasceu o que eu Vai dar queria, pouco cara. trabalho, extrovertida, gente boa. Porque uma coisa que eu aprendi também, olha que interessante, a maior parte das crianças, né, do bebê, é individualista, meu. Sim. Os caras são egoístas, acredita? Os bebês. É meu brinquedo, é meu, É não meu, brinca. não dá pra papai. Aí vem, chega lá minha bebê, meu, já chega, pega lá o brinquedo, dá pra um, dá pra outro, compartilha, falo, meu, aí, acertei, meu. Sabe? Sim. Ganhei na loteria, meu. Ganhou na loteria, Você cara. aprende aí, tá vendo? E vem da personalidade, né? Porque isso é coisa que você pode ensinar um pouco, mas nessa idade eu acho que ainda não tá 100% influenciável, né? Você não consegue falar, tem que compartilhar. Você tenta, mas só que tem muita coisa que vem da criança mesmo, né? Com certeza. E aí você vê que é o perfil, né? Que nem, por exemplo, a gente tá falando agora de bebê, mas vamos falar um pouco agora sobre o empreendedorismo. O empresário. O empresário tem perfil, né? De uma Claro. certa forma, não tem? Tem. O pessoal fica falando se aprende, se não aprende, ou se nasce empresário, nasce empresário. O que você acha? Você acha que nasce empresário, dá pra aprender, ou é um pouco dos dois? Qual é a sua opinião? Cara, eu acho que é um pouco dos dois, Rodolfo. Eu diria que todo mundo tem ali uma barrinha, digamos assim, né? O nível de empresário que você nasce, e aí durante a sua vida você vai passando por experiências que essa barrinha pode ficar maior, ou seja, você tem mais aptidão para ser empresário, ou menor, né? Então vamos supor que uma pessoa que até nasceu com algumas características de um empresário, mas durante a infância, durante o crescimento, viu o pai se ferrar porque não está conseguindo empreender, ou então vê o patrão como malvado, aí ele vai perdendo essa aptidão. E por outro lado, algumas pessoas podem ter precisado de ser um pouco mais criativo, Sim. de fazer dinheiro, ter um pouco mais de liberdade, e vai aumentando essa características. Então, eu acho que as pessoas, assim, não sei se necessariamente elas nascem empresárias, mas conforme a criação delas é feita, elas aumentam a aptidão para empreender ou diminui, né? Porque empreender é para todo mundo, né, cara? Eu sei que todo mundo fala isso, mas de fato não é para todo mundo. É difícil, velho. É muito difícil. Eu não acho que, quando eu falo assim, se nasce, não nasce, não é que a pessoa nasce empresário, não nasce. Sim. Mas eu não acho que tem algumas determinadas características, tipo assim, um chip que vem chipado pro DNA dela, que tem algumas características. Eu vou dar alguns exemplos. Nasce extrovertida, gosta de falar, bom comunicador, colabora, tem uma série, é proativo, tem
tem todas essas características, são qualidades, talvez, fundamentais para ser um bom empresário? Não é isso, Não, talvez? com certeza. Eu só acho que algumas coisas você nasce, mas muitas você são moldadas. Por exemplo, na minha opinião, uma das coisas mais importantes para o empresário é a confiança. Você sente ser confiança. E a confiança está muito ligada com a coragem, entendeu? Então, por exemplo, eu sempre fui uma pessoa muito confiante. Você pode achar que é brincadeira, mas eu tenho a confiança dentro de mim que se eu quisesse ser jogador de basquete, eu conseguia. Você acha? Agora mas não dá você não tem mais. altura, né, meu? Mas não tem gente que tem menos altura também. Tem baixinho. Eu tô falando que se eu tivesse focado e dado energia, eu tenho a confiança que eu conseguiria. Tá. Eu tô dando um exemplo aqui, Sim. né? E eu acho que isso vem muito da minha criação. Acho que desde pequeno os meus pais sempre me deram muito liberdade. Tinha aquele parquinho lá que tinha que subir lá em cima. Minha mãe, em vez de falar, não sobe aí, ela falava, vai lá, sobe. Tô de olho aqui. Então eles me incentivavam muito a ser um pouco mais ousado e ser confiante. E eu acho que isso é muito importante, essa confiança, porque o empresário ele tem que ter coragem, né? Tá. Então, muitas vezes você vai largar o seu emprego para empreender, ou você vai largar uma coisa muito segura para empreender, e você tem que ter coragem e confiar em você, entendeu? Quantas vezes eu já não tive uma ideia, né? Até nos dias de hoje eu tenho e falo, cara, eu vou fazer isso. E um monte de gente fala, pô, Felipe, tá errado, velho, não vai dar certo. Então você acha que de uma determinada forma é um pouco, às vezes, de falta de confiança a pessoa empreender, é isso? Eu acho que é o primeiro passo. Eu acho que você tem que ter confiança, porque senão você não vai conseguir ser corajoso o suficiente, né? Porque você vai ser corajoso, mas você vai fazer o quê? Apoiar em alguém? Você tem que ter a coragem de dar esse primeiro passo e acreditar em você que você consegue fazer. Tá. Você tem uma ideia, cara, eu vou vender picolé, vou vender bolo. Pô, eu sei, meu bolo é bom, eu vou aprender, eu vou dar um jeito. Então ele tem que ter confiança e a coragem, porque ele vai esbarrar com muito desafio, que ele tem que ser corajoso. Mas aí depois a gente começa a entrar em habilidade técnica, habilidade de comunicação, algumas coisas que ele até pode terceirizar. Mas ele tem que ter essa confiança, essa ousadia, que eu acho que é a primeira coisa para ele começar a empreender. Agora, para ele se manter empresário, aí tem que ter muita inteligência emocional. Diferente, cara. né? É totalmente mas aí diferente. também não é também um pouco do, vamos dizer assim, a diferença entre, sem crítica alguma, mas uma pessoa que está empreendendo e um empresário, o tamanho do empresário, tudo isso aí também não é importante? Claro, muda muito, Porque muito. quanto maior é o tamanho do elefante, mais vai te testar para você domar ele. Claro, tem muda isso aí muito. também, não é? Com certeza, com né? certeza. Agora, vamos falar um pouquinho só essa questão da confiança, que isso aí me chama um pouco de atenção. E aí, não tem algumas situações também, tem gente que é empresário que ele também ele tem confiança demais também ou não? Ele é hiperconfiante? Isso também atrapalha ou não? Sim. Pode atrapalhar um pouco na mensagem, né? Dele pegar e falar, não, cara, eu vou te ajudar, vamos supor que ele tem uma empresa de vendas, eu vou te ajudar a sua empresa a vender mais, e ele acabar exagerando na promessa dele. Isso também pode acontecer. Só que o que eu falo de confiança é para ele saber que ele vai resolver, porque no final das contas, o empresário, ele é o último da linha. Se fosse um jogo de futebol, o empresário é o último zagueiro. Deu um pepino ali, é ele que resolve. Sim. Se você tem um restaurante, ninguém vai trabalhar, você vai fazer o quê? Ou você fecha ou você entra na cozinha e começa a cozinhar, velho. Sim. Então, como você é o último da linha, você tem que saber de vez em quando que você, cara, eu vou dar conta, eu vou resolver. Eu vou dar um jeito, eu vou fazer acontecer. E se a pessoa não tem essa autoconfiança, não dá. Hoje, tem muita gente que tem muito problema de autoconfiança, coisas mais assim de depressão, ansiedade, que o cara não tem ali a força para conseguir começar um negócio. Porque na hora de começar, muitas vezes você vai no braço, você vai na coragem. E aí você vai fazendo as coisas do jeito que está no seu alcance, né? Raramente um empresário que não tem capital vai montar um plano de negócio e vai seguir tudo certinho. Sim. Ele vai ter uma ideia, vai enxergar uma brecha, né? E outra coisa importante é você ter visão, né? Para poder enxergar as oportunidades. Ele vai ver uma brecha e vai falar, cara, dá para fazer dinheiro aqui. E ele, pô, vou tentar e vamos lá, velho. Porque muitas vezes você tem que ter a coragem de saber que você vai conseguir resolver, né? Sim, e às vezes assim, a gente trouxe muito empresário aqui de sucesso, claro, gente que conseguiu aquilo que ele queria conseguir, ele tinha um propósito claro, ele conseguiu resolver um problema, uma necessidade. E aí sabe o que é interessante? Muitos deles é inacreditável. Foi por acidente, você acredita? Acredito. Acidente. Tipo assim, a necessidade ou a ideia que caiu no colo. Sim. E dali foi quando ele começou a empresa. Sim. Às vezes não tinha nem experiência na área. Isso é interessante também, né? É uma minoria, mas acontece também, não? Sim, com certeza, cara. Né? Porque às vezes tem outra situação. A pessoa às vezes começa para fazer um dinheiro extra, uma renda extra, e aí dali é onde sai também por necessidade, né? Claro. Tem isso também, né? Claro, com certeza, com certeza. É assim. E aí que vem da coragem. Eu vou supor aqui. Vamos supor que a gente tem aqui essa garrafa d'água. Eu comprei ali na esquina por 1 libra. Aí eu vou lá na frente e tem um cara comprando por 2 libras.
e aí você vai e vende. Você tá com 50 libras na carteira. Não é todo mundo que fala, mano, quer saber, eu vou lá, vou comprar 50 libras de água, quando eu chegar aqui eu vou vender elas de novo. Tem gente que vê a oportunidade de passar na frente, consegue fazer um dinheirinho, alguma coisa, só que ele não tem a coragem e a confiança de investir tudo, não obviamente tudo loucamente, mas de dar a sua energia para fazer aquilo virar um negócio de verdade, entendeu? Sim. Então, tem que estar tem que fazer com proatividade, ter determinação, encarar, não ter medo de falhar e ainda tem que colocar intensidade também, não é isso? Claro. Porque essa história de que eu vou empreender, vou virar empresário, vou colocar, sabe, 2 horas por semana de trabalho lá, esquece, meu. Esquece, não Você existe vai ver o isso. dinheiro lá na frente, meu. Não existe isso. E aí, o não que você existe. acha dessa história desse pessoal aí? Eu vou só categorizar, ou classificar, business guru, cada um chamando um nome, porque eu sou novo na social media, eu sou um empresário e um consultor bem tradicional, eu estou entrando agora. E esses caras ficam vendendo essas fórmulas rápidas, de atalho, de coisa, você vai ficar rico. Meu, parece às vezes que esses caras, meu, esse pessoal não sabe nem eles não têm conhecimento nem de quanto ganham as pessoas, entende? Ele vem aqui pro Reino Unido, o pessoal vem lá do Brasil, vem aqui, promete que a pessoa vai ganhar 500 mil no primeiro ano. E aí mal ele sabe que, pô, sei lá, 8% da população do Reino Unido ganha 100 mil libras ou mais, bruto, não é nem líquido. Sim. Meu, como é que fica essa história toda? Porque lava a cabeça do pessoal, como é que seria essa situação? Cara, aqui eu vou ser um pouco polêmico, digamos assim, mas eu vou contar um pouco do que eu conheço dos bastidores, né? Eu tenho a sorte de conhecer e estar próximo de alguns grandes players lá do Brasil, né? Eu já concordo com você que tem muita gente que vem lá do Brasil e quer dar pitaco aqui e não funciona do mesmo jeito. O mercado é outro, mas o mercado digital, que é uma das frentes que eu tenho muito conhecimento, já fiz muito dinheiro no mercado digital, ele é muito doido porque a barreira de entrada é muito baixa. Ela é muito baixa. Qualquer um faz o que quiser. Qualquer pessoa que começar a criar conteúdo e se projetar na internet consegue criar uma percepção de valor perante a audiência que ele é bom naquilo. Mesmo sem entender o assunto. Mesmo sem entender o assunto. E ainda mais hoje com o ChatGPT. Se eu procurar no ChatGPT, sei lá, sobre a fauna da Índia, eu consigo criar roteiros e criar um conteúdo como se eu fosse um expert sem nem saber sobre o assunto. Então hoje, a barreira de entrada é baixa, é de graça. O cara começa com um celular ali, óbvio que é completamente diferente uma pessoa que está começando estruturada do que uma pessoa que está começando sem estrutura. Mas de fato, você consegue de graça. E eu conheço muitas pessoas que fizeram dinheiro da noite pro dia. E não é mentira, mas você pode sim, em 24 horas, fazer dinheiro na internet. Então, Só que tem um problema. Só vou concluir para você. Claro. O cara que faz o dinheiro muito rápido, ele tá fazendo 2 coisas. Ele não tá construindo um negócio, ele tá capitalizando, por exemplo, criou um e-book, criou um curso, em casa gravou, colocou tráfego, ele pode vender em 24 horas. Então ele não está construindo um negócio, ele está criando um sistema de cash flow, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, ele provavelmente está fazendo ofertas muito abusivas, prometendo o que não necessariamente vai resolver. Então o cara cria uma copy, né, que é um texto de vendas extremamente persuasivo, focado para um tipo de pessoa que tem uma dor muito forte. E pode ser dor até física, diabetes, não sei o quê, ou então relacionamento. Pô, esse livro aqui vai te ensinar a técnica dos artistas de Hollywood a recuperar a sua ex-namorada. Então, se eles conseguirem fazer uma copy muito, muito abusiva e, na maioria das vezes, mentirosa, e entregar para um público que está sofrendo aquela dor e que está no momento de compra, eles conseguem vender rápido. Só que aí eles não estão trabalhando a imagem deles, não estão sendo éticos e não estão construindo um legado. Então estão vendendo uma mentira. Mas não tem um monte de gente que consegue essa fórmula que você acabou de dizer agora e acaba ainda revendendo essa fórmula para outros. E agora a gente tem um monte de revendedor de fórmula rápido de sucesso. E no final é isso aí ou não? Claro, mas essas pessoas elas tendem a não permanecer muito no mercado. Mas tem uns que estão a longo prazo. Tem uns Madoffs aí, hein? Sempre tem os Madoff, meu. Tem os Madoff que tá durando 20 anos, 15 anos. Sempre tem. Mas tem nos negócios tradicionais também. Você não conhece um cara, sei lá, que compra mercadoria vencida, ou então que atrasa e não paga fornecedor. Sempre tem um cara que não vai seguir dentro da linha e vai continuar no mercado. Mas aí é a exceção, não é a regra. Agora o que acontece é o seguinte, com a internet sim, você pode construir um negócio não, você pode ganhar dinheiro em pouco tempo. Só que você não vai estar sendo uma pessoa ética, você não está construindo um negócio. Você está provavelmente enganando algumas pessoas e você está
capitalizando sem ter nenhuma base. Agora, se você quer de fato construir um negócio baseado na sua marca, na sua imagem, aí demora tempo. Só que com esse tempo, você tem credibilidade. Então, em vez de ser uma oferta que você bota um anúncio num tráfego, vende hoje, amanhã não vende, no outro dia vende, no outro dia não vende, quando você constrói um negócio digital, quando você capitaliza na sua imagem, quando você começar a vender, você vai ter mais previsibilidade, porque você já vai entender que, se eu tiver 100 pessoas, eu vendo tantas, as pessoas já confiam em mim, eu já tenho um trabalho de conexão. Então, esse é o tipo de negócio digital que eu confio e que eu acredito que dá certo. Mas, mais uma vez, eu conheço pessoas de 19, 20 anos de idade que tá faturando 100, 200, 300 mil dólares por mês, velho. Sim. Por mês. Só que assim, como, né? Então, e aí eu entendo. O que eu tô pensando aqui agora, então se você quer começar, quer ser, vamos chamar de empresário, ou, você vai ser criador de conteúdo, você vai ser o tal do influencer, a gente vai falar um pouquinho sobre também a diferença entre uma coisa e outra, mas você quer ter presença online lá e tudo mais, quer vender o que seja o seu serviço, o seu produto para a internet e tudo mais, como você falou que você consegue fazer isso, quais seriam então, talvez, as ferramentas e os pilares fundamentais, então, para você fazer isso corretamente e fazer sem abusar o sistema e sem vender uma coisa que você não vai entregar? Como fazer isso? O segredo principal é a audiência. É focar em construir audiência. Porque quando você tem audiência, você tem um público de pessoas que já te vê como autoridade, que já te admira e que vai ter a probabilidade de comprar de você muito maior. Tá. A audiência que você conquistou paga ou audiência... Tanto faz. Tanto faz. Tanto faz. Só que tem um porém. A paga, ela muitas vezes não vai ser tão genuína quanto a orgânica. Entendeu? Então o ideal é você fazer um mix dos dois. Você pegar conteúdo que está funcionando bem no orgânico e usar o pago para potencializar. Entendeu? Porque você tem que validar alguns formatos. Você tem que entender se aquilo funciona ou não. Porque senão, se você pega um conteúdo ruim e você coloca dinheiro lá, entuxa dinheiro, esse conteúdo ele não é o que a sua audiência gostaria, né? Não estou falando que ele é ruim, mas às vezes não é exatamente o que a sua audiência gostaria e a ferramenta vai entregar, você não vai ter bom resultado. Sim. Agora, se você tem um conteúdo que deu muito certo no orgânico e você usa o pago para impulsionar, aí você está jogando o jogo da melhor maneira possível, entendeu? Então, o que pode acontecer atualmente, então, é que o número da sua audiência, de followers, o que é que seja a estratégia, ou, desculpa, o canal de comunicação, a social media, ele cresce, mas no final você não consegue monetizar, é isso que você está dizendo. E talvez o natural... Vai ter mais dificuldade para você monetizar, talvez, entendeu? Por quê? Quando as ferramentas de redes sociais, elas foram feitas para dar resultado para quem está investindo. Então, a barreira, por exemplo... Se você vê um anúncio que ele foi utilizado para aumentar o número de seguidores, com um clique o cara passou a te seguir. Um clique. Muitas vezes, se você está vendo no orgânico, o processo para ele te seguir é muito maior. Ele vê o vídeo, nossa, que legal, não segue. No outro dia ele vê outro, não segue. No outro dia ele fala, pô, o que esse cara fala é bacana, deixa eu ver o perfil dele. Aí ele entra no perfil, dá uma olhada, cara, vou seguir. Então você está entendendo como o seguidor ele foi muito mais genuíno? Tá. Entendeu? Então o seguidor do orgânico ele tende a ter um nível de conexão maior com você. E também muda de plataforma para plataforma, né? Uma coisa é você conseguir um seguidor no YouTube que você fez um vídeo de 20 minutos para a pessoa assistir. Outra coisa é um seguidor numa plataforma que a pessoa viu um vídeo seu de 30 segundos. É diferente uma coisa totalmente outra. Diferente. Totalmente diferente. Entendi. E tem um percentual, sei lá, padrão esperado do que tem que ser pago e não pago, ou tanto faz a plataforma? Então, cada caso é um caso, é individualizado isso aí para cada um? Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. A ideia é o seguinte, validar o sistema, validar suas ofertas, validar os seus produtos, validar o seu conteúdo e aí depois potencializar isso com dinheiro. Aí, quanto maior o seu orçamento, maiores vão ser os seus resultados, porque você está impulsionando algo que foi validado. Tá. Mas tem uma coisa que eu sempre falo, e se as pessoas entendessem só isso, elas já iam crescer muito mais na internet. O que é? Conta aí, porque essa é a dica número 1. Que é o seguinte, essa dica é muito importante, que é, você não conhece a sua versão que deu certo na internet. Por quê? Porque é o seguinte, a maioria das pessoas que realmente estouram na internet, elas são completamente diferentes de quando elas começaram. Então, elas começam de um jeito e elas vão se adaptando conforme a audiência vai dando sinais, até ela chegar num formato e num estilo de vídeo que realmente encaixa. Eu vou te dar alguns exemplos, talvez você não conheça. Tá. Tem um cara no Brasil que ele é estouradaço no ramo de futebol, que é o Luva de Pedreiro.
Tá, eu sei. Você sabe que já ouviu falar do Luva de Pedreiro? Sim, porque ele foi. Sim, porque uma vez, eu não sei o que aconteceu, meu. Eu acho que ele foi. Eu tava no Brasil, inclusive, coincidentemente, tava vendo, acho que Fantástico, sei lá o que, apareceu, acho que é Record, apareceu ele lá, Beleza. abraçando não sei quem que era, um dos jogadores lá. Ele tem contato com todos os jogadores agora. Sim. Ele é um menino super humilde, eu conheço ele, já vi algumas vezes aqui em Londres. Você acha que ele parou pra pensar, cara, o meu canal vai chamar Luva de Pedreiro, porque eu vou botar uma luva pra fingir que eu tô na Europa e os caras... Não foi. O que aconteceu? Ele começou a criar vídeo, começou a sentir audiência, começou a criar vídeo, começou a sentir audiência. E aí, um dia ele fez um vídeo com a luva, pra fingir que era europeu, o pessoal chamou ele de Luva de Pedreiro, viralizou, ele pegou aquilo e internalizou. Entendeu? E aquilo fez então ele crescer. Ele fez intencional, então é isso? Ele não fez intencional, ele fez intencional, mas ele não sabia que aquilo seria o que mudaria a vida dele. Tá, entendi. Entendeu? Então, o que eu tô querendo dizer, quando ele começou, o primeiro vídeo dele, ele nunca ia imaginar que ele ia ser famoso porque iam chamar ele de Luva de Pedreiro. Tá. Só que isso aconteceu na jornada. Ou seja, ele não conhecia a versão dele que deu certo. Entendeu? Eu vou te dar um outro exemplo de um amigo meu, que é o Giovanni Begossi, que ele é conhecido como o professor da oratória. Ele é muito parecido com um cara da série da Casa de Papel, que é o professor. E ele criava vários vídeos de oratória e não performava muito bem. Um dia comentaram, pô, você parece o professor da Casa de Papel. Ele pegou e adaptou e virou o professor da oratória. Em 2 meses, viralizou em 1 mês, ele saiu de 5 mil seguidores para 200 mil, por causa do professor da oratória. Agora, voltando no começo, no seu primeiro vídeo, ele não pensou, gente, eu vou ser o professor da oratória. Não. Então, lá no começo, ele não conhecia a versão dele que deu certo. Ele descobriu ela durante o caminho. Tá, mas então, entendeu? mas então, nesse caso, o que você faz? Então, assim, você quer... pensa em viralizar, e então você começa com uma versão e você vai mudando, ou você continua o seu trabalho que você acha que é um conteúdo relevante e aí espera a hora e você vai testando, é isso, você vai testando. Ó, o primeiro passo, que é uma das coisas mais importantes, muita gente hoje debate, poxa, eu devo postar mais ou eu devo postar menos com mais qualidade, etc. Para quem está começando agora, eu sempre vou na quantidade. Por quê? A quantidade ela vai te ajudar em 2 fatores. Quais? Primeiro, você vai melhorar a sua qualidade, tanto a qualidade de fala, quanto a qualidade de você entender o que funciona e o que não funciona. E o segundo, você vai dar mais informações para a plataforma entender o seu nicho. Tá. Entendeu? A plataforma entender o que você está entregando ali. Exato. E ela aprende, não tem jeito, automaticamente. Aprende. A partir do momento que você entende, poxa, já estou me comunicando bem, já estou falando bem, aí você começa a testar outros formatos. Tá. Entendeu? Você vai testando um formato, testando outro formato, testando formato, testando outro formato. Sim. E aí, esses formatos você vai vendo sinais. A plataforma dá sinais. Se esse vídeo deu certo, por que ele deu certo? Por que esse deu mais view que esse? Não é sorte. Tá. Tem um algoritmo racional ali atrás. Tá. É lógica. É um algoritmo matemático. Então, se um vídeo deu mais view que o outro, tem algum motivo ali. Então, você tem que fazer uma análise e entender. Só que só vale a pena fazer essa análise quando você já sente que você está bem de frente com a câmera. Tá. Confortável, que você já tem uma certa constância, entendeu? Então, o fato é, você ali estar testando formatos novos com constância vai fazer com que você aumente cada vez mais o seu número de visualização e potencialmente vai viralizar. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de depender e buscar a viralização. Tá. Eu acho que não precisa. Não é esse não pode ser o propósito, o objetivo principal. Isso não, a viralização eu vejo como se fosse um ticket da loteria. Tá. Entendeu? Então, não precisa viralizar não isso. precisa. Ó, por exemplo, no meu canal do YouTube eu nunca viralizei. E por que o pessoal fica toda hora vendendo que tem que viralizar, estratégia para viralizar, escuta esses 3 passos para poder viralizar? Por que fica essa coisa de viralizar? Porque assim, você viralizar é bom, só que ele não pode ser sua estratégia principal. Uma coisa é você tem conteúdo de qualidade, você está crescendo com constância, e aí de vez em quando você tem uns picos de viral. Sim. Isso é uma coisa. Outra coisa é todo vídeo que você quiser, você tentar fazer um viral. Até porque existem vários tipos de conteúdo. Existe conteúdo mais raso, que você vai falar ali pro topo de funil, que é as pessoas que estão te conhecendo. Existem conteúdos mais no meio de funil e fundo de funil. Então, tem conteúdo que você não quer mais visualização, mas você quer se posicionar como expert. Sim. Agora, tem conteúdo que você vai fazer mais raso, porque você está em busca de mais visualizações, entendeu? Sim. E aí eu dou um exemplo. No meu canal do YouTube, eu nunca viralizei. Entendeu? Sim. Eu sei que tem pessoas que já viralizaram, os vídeos foram muito maiores. Mas estrategicamente, eu ouso a dizer que não tem outro canal no YouTube ou influenciador aqui que já fez mais dinheiro que eu com o YouTube ou com a internet. Sim. Eu duvido. Entendeu? Porque
É estratégia. Sim, então também significa que uma das coisas que eu já percebi é que o número de followers ou a audiência tal não tem nada a ver com a monetização, cara. Não. Né? Tem cara que tem 1 milhão de followers lá e tá trabalhando em 3 lugares diferentes ainda. Não tem nada a ver. Tem gente que tem 5 mil followers e, vive disso. Claro. Às vezes ele utiliza daquela ferramenta só para poder vender mais aquilo que ele já faz, que ele já vende. É diferente, né? Ele não vive automaticamente só daquilo que ele cria, do conteúdo. Sim. Não é uma vitrine para criar autoridade, é diferente, né? São diferentes finalidades para poder para poder desenvolver a sua imagem pessoal, né? A sua branding na internet também, não é isso? Claro, com certeza. Eu tenho um fato aqui para poder compartilhar com você. Eu trouxe aqui a Lorena Nogaroli da Central Press. Eles trabalham com PR, né? Relações públicas. Mas começaram com pequenas e médias também em 1998 e hoje trabalham com empresas maiores. Eu tive aqui um bate-papo com ela, né, um vai e volta, que é muito interessante, só que obviamente ela lida com clientes maiores. E eu perguntei assim para ela, pô, essa situação de CEO, né, de founder, executivo dessas empresas, de conseguir aparecer um pouco mais e mostrar um pouco mais a imagem deles. Essa coisa que tá trending, né? Sim. De você sair da empresa e você também ser um pilar de marketing e tal. E ela me falou uma coisa super interessante, ela falou assim, que depende muito, porque tem muito caso que é melhor que o CEO ou executivo, o presidente, não saia, porque pode ser que atrapalhe a reputação, a imagem, e não vale a pena correr o risco. Sim. No caso do pequeno empresário, muda um pouco essa situação ou não? Ou Muda, é a mesma cara. coisa? Pode acontecer dele destruir a empresa dele porque tem uma... Eu acho que assim, o pequeno empresário, a chance que ele tem de destruir é muito pequena. O problema é empresário grande, que tem empresa na bolsa, que ele pode, às vezes, estar no podcast descontraído e solta uma informação que não poderia, ou às vezes ele solta alguma coisa polêmica. Por quê? O pequeno empresário, ele não tem visibilidade. E quem não tem visibilidade, está construindo a sua visibilidade, é muito difícil de ser queimado. Agora, se tem um grande empresário que vai lá e fala uma besteira, todo mundo fica sabendo, entendeu? Uma coisa é um pequeno empresário falar alguma besteira, 10, 20 pessoas vão ficar sabendo. Outra coisa é o Elon Musk falar uma besteira, todo mundo vai ficar sabendo. Então tem proporções diferentes. Ele fumou um negócio aí, não sei o que, então, tem proporções completamente diferentes, mas para o pequeno empresário, uma das melhores ferramentas que ele tem é aparecer. Sim, agora o ponto que todo mundo quer saber é... E eu sinto isso na pele, porque eu estou desenvolvendo, começando, e tudo mais, e melhorando cada vez mais a learning curve, é que no meu caso, por exemplo, eu não tenho muito conhecimento técnico, das ferramentas técnicas. É por isso que eu tenho uma agência de marketing, que é a Simple Agency, que inclusive você é sócio. A gente vai falar um pouquinho sobre a Simple Agency, que você tem como sociedade junto com o Guilherme. Mas tem como fazer realmente isso sem você entender a parte técnica e sem você colocar dinheiro para a coisa acontecer, meu? Essa história, sabe, do amadorismo, que começou anos atrás, que a ferramenta era mais simples, o pessoal batia foto. Tem como fazer isso ainda sozinho hoje, meu? Porque eu não consigo fazer isso sozinho de jeito nenhum. Tem, mas é de perfil para perfil, entendeu? Porque tem gente que quer fazer do zero e quer aprender e está interessado em entender e aprender porque tem tempo. Aí pega uma pessoa como você que tem outras preocupações, que prefere delegar para uma agência e curtir o tempo com a sua filha. Entendeu? Se eu falar que é impossível uma pessoa começar do zero agora, eu tô mentindo. Claro. Mas só que essa pessoa ela vai dedicar muita coisa, muito mais tempo. Não vale a pena dedicar isso aí? Porque no meu caso, por exemplo, eu vou ter... E o risco de eu consumir errado, não aprender. Então, sabe aquela coisa que você... o que você é? Você é empresário. Aí tá bom, aí agora eu vou me meter, que agora eu vou fazer um cursinho de marketing, não sei o quê, que seja o curso, sim, mas eu não trabalho com isso aí no dia a dia, não respiro isso, não é água que eu tomo. Então, e aí eu vou falar, agora eu não preciso mais dessa ajuda extra para poder fazer a coisa acontecer. E aí um monte de gente quebra a cara por causa disso, meu? Não, com certeza. Aí é o que eu falo, depende de caso para caso. Porque, por exemplo, empresários que já estão consolidados, o cara querer aprender do zero e sem ter nenhum braço é burrice. É burrice. Se ele tem um orçamento, se ele consegue passar para uma pessoa que entende do assunto, ele vai ter um baita de um atalho e vai construir algo muito mais sólido. Agora, tem gente aí que é um empresário que só tem ele na empresa, é o empresário, que ele, assim, de noite e de dia vende marmita, por exemplo, nada contra, tá lá batalhando e tal. Nada contra também, nada eu não tô, contra, de maneira eu também não tô alguma. falando nada disso, eu tô tentando entender né? Então, às vezes é um empresário que ele tá vendendo marmita e ele tá ganhando ali o básico para pagar as contas e chega à tarde, ele prepara a marmita, ele tem 3, 4 horas livre que ele não pode fazer, nada impede dele entrar de cabeça e fazer isso. Ele vai demorar muito mais tempo, provavelmente vai gastar muito mais dinheiro porque ele vai errar, acertar, vai na tentativa e erro, mas ele tem essa possibilidade. Então a internet ela é bem democrática em relação a isso. Mas é óbvio, a pessoa que tem condições de ter um braço expert ajudando, ela vai
ter algo muito mais assertivo. Tá, tudo bem, eu te entendo, mas aí você falou assim, pô, a social media ela é democrática. Beleza, vamos lá, deixa eu só entender um pouco dessa democracia, a forma da democracia, só para eu entender. No caso, vamos pegar qualquer social media aí, né? Qualquer ferramenta. Tem alguma diferença da forma como a plataforma, o algoritmo, o que é que seja, ele vê um vídeo, por exemplo, que é feito por um profissional, porque entende um pouco mais o que ter, o que não ter, o que evitar, o que fazer, do outro amador, e ele joga um pouco mais para cima ou não? Ele dá mais moral para como foi feito de uma forma ou de outra, não? Só para eu poder entender também. A plataforma, ela só quer uma coisa. Ela quer que as pessoas fiquem mais tempo na plataforma, certo? O Instagram, ele ganha dinheiro, o TikTok, o YouTube, ele ganha dinheiro fazendo com que as pessoas fiquem na plataforma e vejam mais anúncios. Faz sentido? Faz. Então, a métrica que eles vão ver, e eu falo isso porque eu trabalhei na Meta, eu era agente de marketing lá, é tempo de tela. Quanto mais tempo as pessoas ficarem na tela, melhor. O que é que vai acontecer? Se uma pessoa totalmente amadora colocar um vídeo e esse vídeo fizer com que todo mundo assista 1 minuto, a plataforma vai falar, caramba, toda vez que eu mando esse vídeo para alguém, a pessoa fica 1 minuto a mais na plataforma. Vamos entregar para todo mundo, entendeu? Se um profissional mandar um vídeo que também a pessoa assiste 1 minuto, a plataforma vai entregar mais. Então, a plataforma ela vai ser democrática, só que aí vem a diferença. Quem tem mais chance de fazer um vídeo que vai manter mais tempo as pessoas assistindo? Um amador ou um profissional? E lembrando, profissional não quer necessariamente dizer qualidade de produção. Não é a câmera, é a qualidade, não. É um conjunto de coisas. Tem público que vídeo menos produzido entrega mais. Tem público que vídeo mais produzido entrega mais. E aí essas nuances, um cara que já trabalhou com isso, e trabalha com isso, e vive isso, e já testou com vários nichos diferentes, vai ter muito mais assertividade do que uma pessoa que está tentando. E vai na tentativa e erro. Entendeu? Tem gente que faz da raça, faz sozinho e consegue E dá certo. Mas eu gostaria de entender assim, estatisticamente. Eu sou engenheiro, eu sou chato pra caramba, gosto de entender sempre, entendeu? Dentro de uma situação que a gente tem que entender um pouco mais, entendeu? Quais são os percentuais, né? Sabe aquela coisa de chato? Sim. Mas, sei lá, qual que é a chance, a probabilidade tem de você dar mais certo com uma agência ou você sozinho? Isso que eu quero entender, assim, pô, é 3 vezes mais, entendeu? Mais... Eu não tenho essa métrica para te dizer. Não sei mais. Mas eu diria que é quase 10 vezes mais fácil você ter uma agência. Claro, para mais. O problema não é todo mundo que pode ter uma agência. Então, às vezes a gente olha e tem muita gente que não tem agência crescendo, mas é porque também tem muita gente que não tem agência que a gente não vê, entendeu? Então, assim, se a pessoa tem a condição, obviamente que ter profissionais vai ajudar. Por quê? Quando é só você, às vezes você não tem o comprometimento de gravar. Hoje eu não quero fazer, hoje eu não vou postar, é muito mais difícil constância, você não vai ter o apoio, não vai ter roteiro, não vai ter pós-produção, você vai ter que ficar olhando, vai dedicar muito mais do seu tempo. Então, óbvio, com a agência, eu não posso dizer o número exato que eu não sei, claro. Mas assim, muito mais fácil você crescer. Só que quem não tem também consegue, entendeu? É muito mais difícil, demora muito mais tempo, só que a pessoa consegue. Tá, entendi. E lá, por exemplo, na agência de vocês, lá na Simple, como é que vocês... por exemplo, precificam o preço que vocês colocam para os clientes e tal? É caso individual? É baseado no tempo que vocês vão se... O perfil do empresário também, se o cara sabe alguma coisa ou não sabe? Como é que você acaba precificando a situação também? A gente tem um público ideal, né? Um nível de empresário que não é aquele cara que está começando, é alguém que já está mais estável, alguém que tem interesse de aparecer, que está querendo ir para frente. Então... Do mesmo jeito que a gente tem um público de empresário, a gente tem uma média que a gente cobra. E aí esse valor vai variar no número de horas e de trabalho que a gente acredita que o nosso time vai dedicar para ajudar aquele empresário a atingir os objetivos. Então, primeiro a gente entende qual que é o objetivo do empresário. Segundo, a gente faz uma estimativa mais ou menos do que a gente acredita que a gente tem que fazer para esse empresário chegar lá. E depois a gente entende quanto tempo de recurso humano e a gente vai ter que usar para fazer as tarefas que fazem esse empresário chegar lá. E aí, mais ou menos nisso, a gente vai entender como precificar esse empresário, entendeu? Sim, e aí talvez mais ou menos vocês sabem, por exemplo, por cliente, quanto mais ou menos é a rentabilização, o lucro bruto de cada um, para depois tomar tudo e pagar as despesas fixas. Mas tem casos que às vezes tem que dar reajuste, porque você estava na expectativa de que você precisava entregar isso, e aí o perfil do empresário é diferente, ou precisou mais, ou mais dedicação, mais tempo ou não? A gente tenta... cada caso é um caso. A gente tenta honrar com a nossa palavra. Se a gente
fez uma promessa na hora que a gente estava fazendo uma venda, que a gente ia conseguir te ajudar por esse valor, a gente só vai fazer reajuste se realmente mudar completamente o escopo no meio. Senão a gente tenta sacrificar, até porque a gente preza muito em manter os clientes. Tá. Tanto quanto captar é manter e fazer o cliente ali entender o valor que a gente agrega. Mas isso é uma coisa que é difícil, não é fácil. E a gente trabalha muito, tanto eu quanto o Gui. Eu acho que é um dos maiores focos que a gente tem ultimamente é entender realmente quanto recurso está indo para cada cliente. E a gente já tem métricas. Por exemplo, tem cliente que o nosso editor de vídeo demora 12 minutos para editar um vídeo. Tem cliente que ele demora 50. Nossa Senhora. O mesmo vídeo. De clientes diferentes. E aí vai variar. E por que isso aí? Porque tem nível de comunicação do cliente, se o cliente erra ou não erra, também o tipo de assunto, se é um assunto simples ou complexo. Se alguém está falando, por exemplo, de futebol, é muito mais fácil de entender e fazer um conteúdo bacana do que uma pessoa que está falando de algo muito mais complexo, entendeu? Às vezes a pessoa grava em um take só, então só tem que dar uma polida. Às vezes o cara grava 5 vezes o mesmo assunto, então tem que pegar e condensar. Então a gente tem metrificado cada vez mais, né? E a gente tenta cada vez mais ir numa camada menor. Então a gente entendia quanto tempo eles gastavam por mês, aí por semana, aí por cliente, aí por vídeo, aí por asset, e cada vez mais a gente vai tendo uma visão mais clara do custo de cada cliente para a gente entender a nossa margem. Sim, e lá falando um pouquinho sobre as fases, né, de crescimento, né, de uma empresa, você tem o início e sobrevivência, depois tem crescimento, demora alguns anos, depois tem maturidade, cada empresa tem um ciclo diferente, mas enfim, depois você tem a questão do declínio ou você tem a renovação. No caso de vocês estão bem nessa questão do crescimento. Qual que é o maior desafio na fase de crescimento de vocês? Eu diria que a gente está no começo do crescimento agora, né? Eu acho que o maior desafio que a gente está tendo atualmente, literalmente, tem vários desafios, né? A realidade é essa, tem muitos desafios. Mas eu acho que alguns aqui. Capital humano é o mais difícil, cara. Tá, encontrar gente boa para poder trabalhar. Encontrar gente boa para poder trabalhar, porque hoje em dia a gente não precisa de pessoas não que sejam só boas no que elas fazem, mas elas também têm que ter muito boas soft skills. Porque o técnico, se a pessoa tiver o know-how dos fundamentos, com inteligência artificial, ele consegue executar mais rápido. Mas a gente precisa de soft skills para a pessoa entender, às vezes, uma tomada de decisão. Cara, eu tenho que entregar esses 2 amanhã, mas esse é mais importante, então eu vou trocar porque eu acho que é interessante. Eu vou manter todos os protocolos da empresa. É um conglomerado muito complexo do que a gente precisa que os funcionários fazem. Sim. Até porque grande parte da nossa equipe é remota. Claro. Entendeu? E aí o trabalho remoto eu acho que ele é excelente, só que se você não tiver processos bem definidos, fica fácil você perder a mão. Sim, soft skills é necessário, né? Eu nesses 20 anos é impressionante, meu, porque o bom é estar completo, meu, é entender tudo, porque o que tem de gente às vezes que entende a técnica, entende tudo, mas, meu, não se comporta, rabugento, bate boca, não entrega, é preguiçoso, mente, enorme, não? Exato, é isso. É o que mais acontece, né? Esse é um dos maiores problemas, entendeu? Que a gente tem hoje. Eu acho que a gente está com um time muito bom, a gente está com um time que consegue entregar bem, mas ele ainda exige muito da nossa liderança. Da gente estar ali, não esquece que é assim, faz assado, fica de olho, poxa, tinha que ter preenchido aquela planilha, não preencheu. Porque vamos pegar um designer, o designer ele não faz só o design. Ele não faz só o design, ele faz o design e ele tem que deixar explícito pra gente o que está sendo feito, o tempo que demorou. Então tem todo um paperwork, digamos assim, que tem que ser feito pra gente conseguir metrificar nosso trabalho, entendeu? Sim. E às vezes, não vou fazer, eu não sei o quê. Por mais que o design dele esteja excelente, ele quebra todo o processo se ele não fizer esse passo a passo, entendeu? Sim. Como é que você, na verdade, você consegue gerenciar essa situação, né? Você tem o Felipe Francisco da Enjoy Londres. Lá no começo todo mundo conhecia o Felipe da Enjoy Londres, né? Depois, obviamente, você aproveitou esse seu sucesso e toda a sua experiência, né, na Enjoy Londres, e aí você saiu como Felipe Francisco, se eu não estou enganado, fazendo esses seminários todos aí para poder motivar esse pessoal e dar mentoria, você consegue e tudo mais. E depois veio essa questão da Simple Agency aí com o Guilherme, essa sociedade. Como é que você consegue se organizar no seu dia a dia para você conseguir dar conta de tudo isso? Só para eu entender. Foi um processo, tá? Eu vou explicar um pouco para você entender a racionalidade. Eu cresci com o Enjoy Londres.
Foi o Enjoy Londres que me fez virar um empresário, foi o Enjoy Londres que me fez ganhar o primeiro dinheiro sem ser por uma carteira assinada. A Enjoy Londres foi a minha primeira empresa e foi ali que eu realmente entendi o que é ser um empresário e que dá para ganhar muito mais dinheiro sendo um empresário do que você trabalhando fichado. Sim. Por exemplo, eu trabalhava no Facebook, eu tinha um salário muito bom, né? Mais de 6 dígitos. Sim. Então, assim, era um salário muito bom. Eu estava no topo ali do mundo corporativo e ainda assim eu ganhava mais no Enjoy Londres, cara. Então eu falei, pô, se eu largar o tempo que eu tô aqui e focar só no Enjoy Londres, eu vou ganhar muito mais dinheiro, né? Tá. E aí eu migrei pro Enjoy Londres, só que tem um porém. Eu sou apaixonado por Londres, eu amo Londres, só que eu gosto muito mais de marketing do que de Londres. Então o conteúdo do Enjoy Londres é um conteúdo que ele foi milimetricamente pensado para brasileiros que já moram no Reino Unido. Sim. Eu nunca vendi sonho para quem está no Brasil vir para cá. Tanto é que 80% da minha audiência está aqui. Diferente de alguns outros canais que têm estratégias diferentes. Que tá tendo no Brasil, né? Que aborda a gente do Brasil, que fica vendendo sonho. Olha, um exemplo. Se você faz um vídeo comparando o Brasil com o Reino Unido, você está atraindo o público brasileiro. Porque o cara que mora aqui, ele já sabe dessa comparação. Claro. Então ele não vai te assistir. Eu, por outro lado, eu criei conteúdo de notícia, de política, sobre visto, que é o conteúdo que o brasileiro está aqui quer saber. Sim. Mudou a lei do visto, na pandemia abriu, fechou, teve o Brexit, como é que funciona, as notícias, o que está acontecendo, vai mudar isso, não vai mudar aquilo. Então o conteúdo que eu crio, ele é para o brasileiro que já está aqui, certo? Só que eu não sou apaixonado para falar sobre as eleições daqui. Eu não sou apaixonado para falar sobre mudança de vistos. Eu não sou apaixonado para falar de assuntos. Marketing. Eu gosto de marketing, me apaixonei pelo marketing. Sim. E quando eu enxerguei isso, eu falei, eu preciso ter algo que eu falo do que eu gosto. Sim. Né? A gente sabe que, obviamente, você não necessariamente vai trabalhar no que você ama, mas se existe a possibilidade, por que não? E aí eu comecei um processo de desvincular o Enjoy Londres do Felipe Francisco. Você ainda sofre com a... Sim, mas por por exemplo... exemplo... Não tá ainda, obviamente, né? E é impossível também, 100%, não? É impossível, mas só que... Só se você tirar o Felipe da Enjoy Londres e aparecer amanhã lá. Agora eu sou o Rodolfo Basílio da Enjoy Londres. Aí... Exato, terminou... mas ó, eu vou te explicar o processo. Isso aqui eu nunca falei pra ninguém. Eu saía na rua, os caras falavam... Você vai falar aqui agora, então? Vou falar aqui agora. Ninguém nunca ouviu isso aqui, ó. Ninguém nunca ouviu isso aqui. Eu tava... enjoado de falar de Londres, etc. Ainda continuo falando, né? Porque tem uma coisa que eu aprendi que é o seguinte: tem muito empresário que quando chega num certo nível se acomoda e para de fazer aquilo que ele fazia no começo e fez ele chegar até ali. Ele chega na fase da maturidade, é ali, cara. E aí ele para, por exemplo, eu sou conhecido com o Enjoy Londres, você viu? A gente chegou aqui e as meninas me conheciam, nem conheço elas. Sim. Pô, assiste seu canal, etc. Aí o cara para de produzir conteúdo. E aí ele acha que aquele vai manter. Não, então eu sempre continuei, tá? Eu fui uma pessoa que, por isso que eu falo que não precisa viralizar. Eu tenho certeza quase que absoluta que o meu canal é o que tem mais vídeo de todos. Eu tenho mais de 3 mil vídeos no meu canal. Sim. Eu gravei 4 anos seguidos vídeo todo santo dia. Tem que fazer, tem que ter, tem que manter ali. Tem que manter a constância. Se não tiver constância, não adianta, né, meu? Não adianta. Não adianta. Sai do game. Sai do game. Mas é pra tudo isso também, não é? Claro. Você quer ser esportista de elite, meu. Quero jogar treina todo dia, mundo, meu. Vou treinar só segunda a sexta. Não corta o churrasco, meu amigo. Vou querer ser coisa. Não é? É a mesma coisa. Exato. Escolhas e escolhas. E aí o que acontecia? Eu andava na rua, o pessoal falava: Ô, Enjoy, vem aqui, Enjoy. Olha o Enjoy Londres. Os caras me chamavam de Enjoy Londres. Eu falei: não, tá errado isso aqui. Aí o primeiro passo, eu comecei a abrir todos os meus vídeos falando: fala pessoal, aqui é o Felipe Francisco do Enjoy Londres. Então eu comecei a martelar no Felipe Francisco. Gradualmente, isso eu tô falando de um processo de meses, eu comecei as pessoas me notarem a me chamar de Felipe Francisco, em vez de Enjoy Londres. Então eu comecei por isso aí, para desvincular. Segunda coisa, eu abri um Instagram novo. Então eu tenho o meu canal no YouTube, que é o mais forte, que é o Enjoy Londres, que continua lá. Só que no Insta, o meu Instagram, que era @Felipe Francisco, eu também falava de Londres. O que eu fiz? Parei de produzir conteúdo no Felipe Francisco, criei um Instagram novo, @EnjoyLondres, e comecei a produzir lá. Então, gradualmente, eu migrei a minha audiência do Instagram do Felipe Francisco para o Instagram @EnjoyLondres. Contratei equipe, deixei a equipe encarregada para fazer o conteúdo, para pegar os cortes dos meus vídeos, etc., onde eu só produzo e eles distribuem, e comecei a fazer isso. Quando eu criei esse perfil Enjoy Londres, eu fiquei 8 meses com 1.000 seguidores. 8 meses postando 2 vezes por dia com 1.000 seguidores. E eu já tinha audiência, tá?
eu já tinha 50 mil no YouTube. Quer dizer, se você tá hoje desapontado, desanimado, porque você tem 2, 3 mil, Esquece, e você tá 1 ano e meio, 2, tenha paciência. Tenha paciência, porque o que acontece? Foi um vídeo meu que o algoritmo entendeu, que meio que viralizou, bateu 40 mil views. O algoritmo entendeu. Pô, então quer dizer que o conteúdo desse cara é para brasileiro que mora em Londres. E aí todos os próximos começaram a pegar mais view. Então e tem que esperar então? Tem que esperar. Né? Você tem que fazer o seu melhor e ter paciência. Tem que esperar o algoritmo falar, meu... Agora eu sei o que esse cara fala, é isso? Exato. E aí agora eu vou dar relevância para esse cara, para esse público, para esse público. E quanto tempo na média demora isso? Ou não sabe? Ou pode ser que também nunca tenha um viral também? Tem pessoas, é que não é questão de viral. Eu conheço pessoas que ficaram 3 anos postando todo dia. 3 anos? 3 anos, 1.000 inscritos. Em 3 meses do terceiro ano, já estava, quer dizer, no quarto ano, né? Em 3 meses, bateu 500 mil inscritos. Então, foi assim, ó. É exponencial, assim? É isso? Vai chegar, vai ter um... Você vai estar crescendo assim... É sempre assim, né? A curva é assim, então, né? Exponencial. Ela tende a ser assim. Tá. O problema é que muita gente não espera essa parte. Então lembra que eu falei no começo que você tem que crescer gradualmente, você não precisa viralizar? Você vai crescendo gradualmente e vai tendo uns picos se você viraliza. Só que a tendência é quando o algoritmo encontrar o seu formato ideal e você encontrar o seu formato ideal, ele vai crescer muito mais rápido. Tá. Entendeu? E aí é o negócio, nesse processo de ser constante, você não vai ficar fazendo a mesma coisa o tempo todo. Não, aí você vai fazer testando, outra coisa. mudando o formato, muda o jeito que você fala, muda algumas coisas do seu vídeo, né? Sim. Aí você decide fazer o quê depois, então? Aí o que acontece? Eu comecei a migrar pro canal do Enjoy Londres. Tá. Até o ponto que o Enjoy Londres passou o meu pessoal. Então eu desvinculei. Aí eu abri o caminho pro Felipe Francisco falar do que ele quiser. Tá. E aí você começou a falar de desenvolvimento, e aí eu comecei a falar de marketing no meu Felipe Francisco, tá. entendeu? E aí em combinação, para juntar o marketing com o que eu já tinha no Enjoy Londres, a gente começou a fazer mentoria para imigrantes, eventos para imigrantes. A gente já trouxe aí os maiores players do Brasil, já vieram no meu evento. A gente trouxe Thiago Nigro, Kaiser, Strider, Thiago Finti, vários grandes nomes do digital. A gente trouxe para a comunidade brasileira poder consumir o conteúdo desses caras. Então, eu uni. E aí agora eu tenho carta branca, digamos assim, para falar sobre o que eu quiser no Felipe Francisco, porque a minha audiência de Londres está toda debaixo do Enjoy Londres. Eu continuo produzindo lá, eu continuo fazendo lá. Só que agora o Felipe eu posso falar para outras audiências. Posso falar para quem está no Brasil, posso falar para quem está em qualquer outro lugar. Que é onde você vende os seus cursos, suas coisas, seu seminário. É onde você é o Felipe Francisco mentor. É mentor ou não é correto? É mentor. O Felipe Francisco, ele é mentor, influencer, content writer. O que ele é, então? Só para entender. É difícil dizer, cara. Eu me considero um mentor, porque modéstia à parte, eu sou muito bom em ajudar as pessoas a entenderem o caminho que elas têm que seguir. Perguntando e respondendo, né? Perguntando e respondendo, e eu também tenho muito conhecimento de marketing, né? Eu aprendi marketing com 3 pilares. Eu me formei aqui em marketing, então eu tenho a parte universitária. Eu aprendi muito do mercado digital, que é infoproduto, lançamento, etc., aprendendo com outros grandes players. E eu aprendi muito no mundo corporativo. Então eu era gerente de marketing da América Latina e da Europa na Meta. Tudo. Entendeu? Então eu trabalhava lá, eu tinha um orçamento de $milhões para gerenciar. Então eu aprendi nesses 3. Então, de marketing eu entendo muito, cara. Então eu consigo fazer isso e ajudar as pessoas, né, nessa vertente. Então, tem essa parte de mentor, de empresário, de palestrante, lançamento, eu gosto de falar, que você é especialista. Exatamente. A gente faz lançamento, então tem essa parte que está vinculada ao meu nome, Sim. que eu agora ainda puxo para um braço maior, que a gente fala de marca pessoal, que é justamente o que a gente está falando da importância de você colocar a sua cara na frente para potencializar a sua imagem, né? E aí, em paralelo a isso, eu sempre vi a necessidade de ter uma agência de marketing, porque sempre veio muito... Pô, Felipe, você é muito bom de marketing, cara. Pô, você gosta muito do que você faz. Porque não é só você falar e saber, é você também ir lá entregar, né? Sim, então... Aí não é disso também ou não? Também. Eu tenho uma curiosidade. Você não acha que também, quando o cara é bom, quando a pessoa é boa, quando o empresário é bom no que ele faz, não chega uma hora também que ele cansa muito de blá, blá, blá? Não blá, 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 com todo respeito, mas falar, entregar, papapá, você tem que fazer... E não fazer, também? Claro. Porque é legal fazer, Claro, legal fazer, cara. Não é daí então onde vem a Simple Agency? Claro, a Simple Agency, ela vem de uma demanda reprimida. Então, por exemplo, eu tava lá, criava conteúdo, aí veio um empresário e falava, pô, Felipe, você é bom de marketing, você não quer cuidar da minha empresa? Como é que eu vou cuidar sozinho? Eu não vou. Não tem como, você tem que ter um time, né? E aí eu sempre falei muito não. E aí é até uma coisa que eu amadureci como empresário. Hoje em dia,
raramente eu deixo dinheiro na mesa. Eu não deixo dinheiro na mesa. Como que é não deixar dinheiro na mesa? Não... Você chegar assim, por exemplo, Felipe, cara, eu precisava que desse uma palestra para os dentistas, falar sobre marca para dentista. Eu falo. Se está dentro do meu escopo, está dentro da minha caixinha de marketing, eu não deixo para trás. Então, por exemplo, muitas vezes o empresário falava, pô, Felipe, eu tô com um orçamento aqui de XYZ, toca o meu marketing. Eu não tinha braço para fazer, porque eu tocava em Enjoy Londres e eu tocava a minha parte, né, do Felipe Francisco. Então, eu vou pegar um dinheiro de uma pessoa, eu não vou conseguir entregar. Tá. E uma das coisas que eu mais prezo é a minha reputação. Então, eu vou pegar o dinheiro do empresário. Pô, legal, o cara tá me pagando, sei lá, 5 mil por mês. Pô, que massa. Só que eu não consegui entregar, isso danifica os meus outros 2 business. Então eu sempre falei não. Sim. Até o ponto que eu falei, cara, vou montar uma agência. Sim, agora eu tenho um ponto interessante. Acho que você falou de que você não deixa faturamento na mesa aqui. Aí esse é um tema que eu gostaria de estar desenvolvendo um pouquinho mais com você, porque a gente tem vários ângulos, várias formas de ver essa situação, de analisar, né? Como pequeno empresário. Sim. E também o tempo de experiência, quantos negócios você tem, qual que é o tempo que você se dedica. Uma das coisas que eu aprendi quando eu tinha alguns anos atrás, né? Eu vendi algumas empresas, né? Então eu tinha lá, por exemplo, sei lá, ao mesmo tempo, uma empresa de contabilidade que estava 17, 18, 20 anos no Reino Unido, trabalhava como broker de fintech, que eu faço até hoje, banco digital que eu vendi, uma empresa de tecnologia na área de remessa também, da fintech também que eu vendi, essa participação. Costura no Brasil, que agora a gente está num período agora de hold, para depois taxa de juros alta, para a gente poder acelerar novamente. Mas uma coisa que, assim, que me chamou um pouco de atenção, que eu aprendi muito depois de muitos anos, que assim, independente da situação, do que no final você consegue ou não, sempre quando você às vezes se dedica para uma coisa diferente, você acaba deixando o revenue, faturamento na mesa. Sim. Isso acaba acontecendo naturalmente, porque obviamente não tem como você fazer tudo e ser bom em tudo. Claro. A única forma que você não consegue fazer é se você tiver... um exemplo, 3, 4 empresas que está há 15, 20 anos, que não precisa do empresário, que já está funcionando e que aí aquela coisa fica automática. E nesse caso, você não acha que vai chegar uma hora, talvez, que o Felipe Francisco vai ter que talvez tomar uma decisão e falar assim, pô, peraí, eu tenho o Enjoy Londres lá, eu tenho o Felipe Francisco Brand, eu tenho uma agência Simple, e vai chegar uma hora que você vai falar assim, gente, peraí, não vai chegar uma hora que eu vou ter que talvez sacrificar alguma dessas coisas ou vender o que é que seja, para eu me dedicar mais numa outra coisa para ela funcionar? Porque tem gente, inclusive, né, especialista em negócio e tal, que fala assim, gente, fica num, foca num, faz um, porque você vai deixar revenue na mesa. E se você for o melhor de um negócio em um mercado, que você está competindo com mais outros vários, que só está fazendo aquilo lá, é complicado. Concordo plenamente com você, Rodolfo. Então, ó, vou explicar para você entender. Primeiro, do dinheiro na mesa não é que se o cara perguntar se tem que fazer uma obra, eu vou fazer. Tá. É dinheiro na mesa dentro do meu escopo, entendeu? Tá, entendi. Então pensa assim, é como se você tivesse uma casa de câmbio que troca só dólar, euro, e todo dia vai um cara lá falando, você não troca franco suíço, você não troca franco, todo dia você fala não. Entendi. Quanto dinheiro você não deixou na mesa ali? Tá. Então, tipo assim, eu tinha uma demanda de muitas pessoas pedindo um suporte de marketing, e eu não podia porque eu não conseguia fazer. Eu sabia fazer, mas eu não conseguia fazer. Até o ponto que eu falei, cara, faz sentido eu ter a Simple. E aí, o que você falou faz total sentido, cara. Eu acho que quanto mais focado você for, melhor. Depois que o negócio estiver bem, estiver resolvido, você dá uma diversificada. Só que esses meus business, eles tendem a trabalhar com sinergia. Tá, isso é ótimo, isso é perfeito, né? É sinergia. Porque tem gente que tem restaurante, sei lá o quê, e tá vendendo por aí a ideia de que você tem que ter mais de um negócio, porque, porque o meu negócio aconteceu tal coisa na crise e quebrou, e por causa disso agora nunca mais eu vou ter um negócio, agora eu vou ter 6. Meu, não é bem por aí o caminho do... Negativo. Ó, vou explicar, tudo junto. Vou explicar a sinergia, tá? Primeiro, o plano de longo prazo é que cada vez mais a Simple é uma empresa que eu possa dedicar menos. Não que eu vou sair, nem eu nem o Guilherme a gente vai sair, mas a gente, como é uma agência que tem processo, que os clientes são mesmo, quando a gente tiver com uma estrutura que a gente tem no nosso planejamento, é algo que a gente consegue ficar numa parte mais estratégica, tomada de decisão e ter boas pessoas que executam. Posso continuar talvez um pouco ali no comercial, etc. Mas é uma coisa que é quase que a das empresas que a gente consegue ter um pouquinho de equity, digamos assim, seria a agência de marketing, tá? Mas como que elas conversam entre elas? Então o Enjoy Londres, ele me dá muita relevância aqui em Londres. Como eu falei, ó, faz o cálculo comigo. A gente tem
Vamos botar que a gente tem 300 mil brasileiros no Reino Unido, tá? Tá. Vamos chutar. Eu acho que é menos, hein? Tá, vamos botar 300 mil. Você acha que é menos? Eu acho que é... Sério. 150? Metade vamos disso aí. Tá bom, vamos botar 300 mil para facilitar a conta, tá? Tá. Eu tenho 60 mil inscritos no meu canal, certo? 80% é do Reino Unido. A gente tá falando do quê? Uns 50 mil mais ou menos? Quanto é que é 80% de 60? Dá uns... 54. 54, certo? Então, 54 mil brasileiros no Reino Unido me seguem. Então, se a gente pensar que tem 300 mil, você falou que tem 150, mas vamos pensar que tem 300 mil. 1 em cada 6 brasileiros no Reino Unido me segue. Não é me conhece, não é ouviu falar de mim, é me segue. Tá. Então, não é gente que já foi embora, não é gente que já foi embora. A estatística tá lá, o cara assiste daqui. Então, 1 a cada 6 me segue. Tanto é que se eu pego voo em voo pro Brasil, sempre me reconhecem. Se eu vou em restaurante brasileiro, me reconhecem. Você viu, eu cheguei aqui e não é a primeira vez. Toda vez que a gente vem aqui gravar, alguém fala, pô, Felipe do canal, essa vez foram as meninas, outra vez mais gente. Então, eu tenho uma certa relevância na comunidade. E aí onde entra essa energia? A relevância na comunidade, ela me ajuda de 2 jeitos. Primeiro, ela me ajuda a levar cliente para a Simple, querendo ou não. A Simple ela é mais focada no público britânico, né? Porém, pelo esse network, a gente acaba trazendo mais brasileiros também. Não tem como não. Você é brasileiro, tá aqui há anos, o Guilherme também. Exato. Mas se você fosse falar pra gente não é uma agência que foi projetada para brasileiros. Tá. A gente é feito para atender o público britânico, porque senão a gente vai estar falando de 300 mil brasileiros, nem todos são empresários, de uma fatia muito maior. Sim, mas tem outras geografias também. Claro, tem os Estados Unidos, tem não sei o quê, tem Portugal, tem Japão. Exato. Então o Enjoy Londres ele me ajuda a desembocar ali cliente na Simple, certo? E o Enjoy Londres me dá autoridade pro Felipe Francisco. Porque o Enjoy Londres, se eu faço um evento, eu boto 1.500 pessoas no evento. Porque eu tenho audiência. Claro. E aí, se eu faço um evento de 1.500 pessoas, o brand do Felipe Francisco ganha muito mais força, porque aí eu trago um palestrante lá do Brasil, vou dar o exemplo do Thiago Nigro, que é um dos maiores influenciadores do Brasil, eu trago ele para cá no meu evento. E aí eu me associo à imagem dele, eu tenho um bom público. Então, o Enjoy Londres ele fortalece o Felipe Francisco e ele fortalece a Simple, certo? E o Felipe Francisco, criando conteúdo, ele também vai atingir pessoas e também joga a pessoa para Simple. Tá. Porque eu tô ensinando a pessoa a se posicionar, a entender, mas chega empresário, por exemplo, eu fui palestrar lá nos Estados Unidos, fui numa conferência, só tinha construtor, só builders. E eu dei uma palestra de marketing, e aí um monte de gente veio falar comigo e falou, pô, Felipe, que legal, tudo que você falou faz sentido, eu não faço na minha empresa, você faz? Aí eu, cara, eu posso te ensinar a posicionar, posso te dar uma mentoria para te ajudar em algumas coisas, mas se você quiser que eu execute para você, eu tenho a minha agência. Ah, tá. Então, e aí é onde você conseguiu fazer o... Então essa tríade, ela funciona muito bem, entendeu? E o Enjoy Londres, hoje, ele me toma muito pouco tempo. Muito pouco tempo. Tá. Porque eu tenho facilidade para criar os vídeos, que eu já faço isso é aí ótimo, há né? 10 anos. Ele tá meio que no automático lá. Tá meio que no automático. Eu tenho a minha equipe Você tem um estoque enorme de material pra você também reaproveitar. Exatamente. Tudo isso, não é ou não? Exatamente. O que vai me dar mais trabalho em Enjoy Londres são os eventos, são os lançamentos. Tá. Que é bom porque quando eu boto energia é onde vem o dinheiro, né? Claro. Teoricamente. Então, o Enjoy Londres ele me toma muito menos tempo hoje em dia. E a Simple é onde eu dedico mais do meu tempo agora, só que tudo que eu dedico para a Simple é em paralelo para o meu nome também. Entendeu? Porque se eu crio um conteúdo, ele me fortalece a conseguir uma audiência que eu quero e também ele aumenta a nossa autoridade, o que mostra para os clientes da Simple que a gente realmente faz o que a gente vende. Tá. Entendeu? Então como é que a gente... Pô, você fala aí que o dono da empresa tem que aparecer, você não aparece. Não, apareço, olha lá no meu Instagram, a gente tá seguindo. A gente tá sempre aparecendo. Você tá entendendo? Então os três, eles andam com muita sinergia e ajuda. E aí um jogando a bola pro outro, entendeu? Então às vezes, por exemplo, acontece muito de um cara vir falar com o Felipe porque ele quer que eu divulgue o negócio dele no Enjoy Londres. E aí eu falo, cara, você não precisa de divulgação, você precisa de uma estrutura de marketing. Aí eu jogo pra Simple. Tá, eu tenho uma curiosidade em relação a esse assunto aí, super interessante, que é o caso quando a gente são, sei lá, sócios de uma empresa, por exemplo, sócios diferentes de uma empresa, mas que também tem outras ocupações diferentes e numa situação, numa empresa e tudo mais. E a ideia da gente ter uma sociedade, né, de ter mais de um sócio, que são, sei lá, os acionistas da empresa, é você distribuir o lucro da empresa, tem os dividendos e tal. E aí tem aquela coisa de sócio participante, sócio não participante, e a diferença entre você trabalha numa empresa e você só é sócio da empresa, que você traz para a empresa.
E aquele caso, por exemplo, de que fica às vezes uma expectativa entre os sócios, de que um sócio, por exemplo, trabalha, um exemplo, 70 horas por semana, ou 100 horas porque é um startup, tá louco, e o outro sócio, por exemplo, não trabalha aquelas mesmas horas porque também está envolvido com outros projetos, e às vezes fica um pouquinho de... não é um conflito de interesse. Parece que um tá fazendo mais que o outro. Às vezes, eu vi muito isso aí nesses 20 anos, muito cliente meu acabou acontecendo isso no final. Depois de algum tempo ficou tipo um aborrecimento dessa situação. Sim. E como é que faz com isso aí, por exemplo? Cara, eu particularmente... Entendeu? Quando um tá 100% dentro do ônibus 100%. e o outro faz outras coisas também, só pra entender. Eu entendo 100%, né? Eu acho que no meu caso, eu e o Gui, a gente não foi uma sociedade que veio do nada, a gente demorou muito tempo pra gente se juntar. A gente já conversou aqui, vai ali, foram alguns anos, né? Pelo menos uns 2 anos, até a gente de fato fazer essa sociedade. Se namorando, né? Podia ser legal, não ser legal. Você não foi no pub e assinou um cara... eu já fiz isso negativo. mesmo, eu já caí nessa anos atrás. Eu sei, tem que tomar cuidado. Isso aí fiquei sabendo que não dá muito certo, não. Mas a gente já foi um tempo assim, se conhecendo, até para entender as capacidades. Eu acredito que eu e ele, por mais que a gente entenda muito de marketing, a gente tem muitas características distintas. Claro. Então, eu entendo muito de uma coisa, ele entende muito de outra. Eu entendo muito do que ele faz, mas no que ele é bom, ele é muito melhor que eu. Ele entende muito do que eu faço, mas da minha parte eu sou muito melhor que ele. Então a gente se complementa muito, o que ajuda. E eu acho que a gente tem um relacionamento muito franco. De tipo assim, de os dois terem uma comunicação clara e tá andando no mesmo objetivo. E aberta, né? E aberta. Porque tem sócio que esse é um problema. Não. O sócio tá com o saco cheio, tá bravo, não tá feliz e tal. Ele não fala, meu, com outro sócio. Não. E aí ele só fala quando estourou, quando acumulou. Acontece pra caramba isso. Eu sempre falo aqui no canal, meu. Eu acho que sócio tem que falar, tem que conversar, meu. Eu acho que a gente não tem problema com isso. E também, no meu ponto de vista, a gente tá muito... Os dois a gente tá andando na mesma direção. Então, hoje a Simple, ela é o meu carro-chefe, entendeu? Eu dedico 80% a 90% do meu tempo com a Simple, entendeu? E o que eu não dedico, normalmente quando eu faço alguma coisa do Enjoy Londres, etc., eu faço... assim, a mais, entendeu? Claro. A mais. Você garante aquilo que você tem que garantir dentro do compromisso. Sim. E o extra que você está se esforçando pra caramba é o resto que você faz, Exato. E assim, como a gente tem objetivos em comum e os dois querem fazer com que a Simple chegue no nosso planejamento, porque diferente do Enjoy Londres, a Simple, a gente senta, o Guilherme é muito estratégico, ele fala... E micromanage também. Daqui a 6 meses assim, a gente trabalha junto para isso, entendeu? A gente trabalha junto nessa direção e... eu acho que a gente também tem a sorte, digamos assim, das coisas irem acontecendo, entendeu? Então, às vezes um vem resultado de um lado, vem do outro, e a gente vê que os dois estão empenhados ali. Sim. E o que é muito legal, cara, que eu gosto, para você ver o nível de maturidade que a gente tem nessa sociedade. Eu e o Gui, a gente às vezes tem opiniões completamente diferentes. Só que às vezes a gente passa numa ligação 1 hora discutindo, mas de uma maneira positiva. E eu falando, eu acho que a gente tinha que fazer assim, e ele, eu acho que a gente tinha que fazer assim, e a gente vai entrando num consenso. E sempre ou eu vou ceder, ou ele vai ceder. E precisa ser 1 hora? Porque às vezes... às vezes não. Às vezes não precisa. Porque o Guilherme gosta de conversar também, hein, meu? De tipo, não... Ele gosta, mas só que às Até vezes... eu, como cliente de vocês, a gente gosta de discutir, às vezes, um pouco mais profundo. Sim. Na empresa, às vezes, também não é, às vezes, melhor dizer o seguinte, quem que é o cacique de cada coisa, de cada departamento, ou eu vou fazer mais operacional, eu vou fazer mais a venda. Então é o seguinte, meu, você toma conta da venda, você palpita no meu negócio de vez em quando, mas cuidado para um entrar no do outro, cara. Mas não? Concordo plenamente, a gente tem essa clareza. Só que existem momentos que o Guilherme ele é mais estratégico, operacional, e eu seria um pouco mais comercial. Isso. Essa é mais ou menos a ideia. Essa é mais ou menos a ideia. Porém, existem momentos que a gente tira esse chapéu e os dois mergulham no operacional para ter certeza que o trem está andando no trilho. Quando o trem está andando no trilho, quando a equipe está trabalhando do jeito certo, aí a gente consegue cada um voltar para sua casinha, entendeu? Então, vira e mexe, a gente está aí. Então, o Guilherme sabe que se eu pudesse, eu ficava o dia inteiro na rua tentando pegar cliente novo. Tá, vocês têm um manual de operação dizendo cada departamento que é responsável, meu? Você escrito assim, departamento operacional, Guilherme, departamento de vendas. Não. A gente não tem, mas Felipe, departamento de marketing, sei lá o quê, departamento financeiro. Vocês têm uma cabeça
A Você gente tem que não ter uma cabeça em cada lugar, a entendeu? gente não tem esse documento por escrito, mas a gente tem os nomes exatamente de tudo. A gente sabe quem é para fazer nosso operacional, que no caso não é nem o Guilherme, a gente tem uma pessoa interna que toca essa parte. A gente sabe quem é comercial, a gente sabe quem é estratégico, a gente sabe quem é financeiro. Não tem no papel, mas a gente sabe exatamente tudo, entendeu? Tem que pôr no papel, eu acho, viu, meu? Você tem uma das coisas que eu aprendi, assim, muitos anos atrás, que é essencial o empresário ter o manual de operação, assim, meu, em detalhe ali, sabe? Assim, e vai mudando, às vezes pega uma task aqui, às vezes uma task que é uma bobagem. Mesmo que seja comprar fita crepe, o cara joga fita pro outro, tá ligado? Com que aí você fica muito mais fácil de... A gente tem uma... por isso que eu falo que a Simpa ela é uma empresa que a gente está fazendo completamente diferente do que eu sou acostumado. Eu tenho um perfil completamente diferente. Eu sou o perfil que vai fazendo e arruma depois. Entendeu? Então eu vou fazendo, depois eu dou um jeito. Eu sou desses, entendeu? Eu vou na cara da coragem, depois eu arrumo. Agora com a Simpa é completamente diferente. Por exemplo, a gente tem todo o planejamento aonde a gente quer chegar. A gente sabe quais são as próximas contratações que a gente tem que fazer. A gente sabe exatamente se a gente fechar um cliente, tem que fazer essa contratação. Se a gente aumentar nisso, vai ter que fazer essa contratação. Nesse ponto, a gente vai ter que mudar o time para essa maneira. Muda às vezes muda, mas a gente tem um planejamento bem claro de como as coisas devem ser e quem tem que fazer o quê. Só que, mais uma vez, às vezes, todo mundo tem que fazer de todo mundo, entendeu? Então, de vez em quando eu falo, cara, eu acho que a gente poderia fazer desse jeito aqui, deixa eu fazer um teste. Aí eu entro no operacional e a gente testa alguma coisa junto. Mas a gente tem uma clareza bem clara, né? Sobre onde a gente quer chegar e eu acredito que a gente faz o máximo que a gente pode para chegar nessa direção. Com entendeu? certeza, Felipe. Uma das coisas que me chamou a atenção, assim, nesses 20 anos, dizendo tudo que é empresário, às vezes, não é nem a questão só do perfil, o comportamento, é questão, às vezes, de algumas atitudes, sabe, do próprio empresário, não como sócio, geralmente, né? Por exemplo, de querer falar, mas não escutar, sabe? A pessoa ser mais escutadora, não escuta, de não conseguir entender a opinião dos outros, entendeu? Criticar, falar, você tá errado, eu tô certo. Sabe esse tipo de situação? Que é bom você conseguir lidar com a pessoa, sabe? Para poder chegar, deixar a pessoa falar e dar o ponto de vista dela antes de interromper e falar a tua. Não tem muito disso, porque a impressão que eu tenho, por exemplo, na sociedade de vocês é que você é assim e o Guilherme também é assim. E isso facilita. Mas não é todo sócio que é assim, meu. Não. Tem cara que sai no boxe, meu. Não, você com dá um de boxe pro sócio. Com cara. certeza. A gente já teve clientes aí que tinham sociedades que, se a sociedade não fosse número ímpar, a empresa fechava. Então, porque sai tem na que ser porrada, número meu. ímpar para fazer votação, porque se for número par, não sabe o que fazer. Mas só que eu acho que tem uma coisa muito interessante. Eu acho que isso é muito válido. Eu admiro muito o Guilherme e ele acredito que ele me admira. Então, quando ele vem com a opinião dele, eu quero ouvir. Porque às vezes ele está vendo uma coisa de um ângulo que eu não enxerguei. Sim. E também quando eu quero dar minha opinião, eu também eu acho que ele quer ouvir, ele quer entender a minha perspectiva. E muitas vezes ele fala, eu falo, não, você tá certo. Ou então ele fala, Felipe, você tá certo. Às vezes a gente vai falar, fala, Gui, não quero, faz do teu jeito, eu tô focado em outra coisa, depois a gente resolve. Então às vezes a gente não chega nem a ter esse conflito positivo, digamos assim. Mas na maioria das vezes, a gente tem uma discussão muito saudável, porque como os dois querem o bem da empresa, como os dois têm um direcionamento muito claro onde querem chegar, quando um cara que você sabe que é bom fala assim, Felipe, eu acho que tinha que fazer assim, eu quero ouvir, cara. Claro. Eu quero ouvir o que ele tá querendo dizer, você tá entendendo? Claro, mas sabe então eu acho que faz muita diferença. Sim, mas sabe o que falta? Sabe o que falta bastante também? Que nesse, às vezes, vai, conserta, vai, faz. E é impressionante porque as pessoas falam assim, não precisa, não vou fazer. Não precisa. Tá naquela coisa do, eu sei que vai dar namoro e tá tudo junto, tá tudo bem, precisa crescendo, e uma hora a situação muda e a formalização, meu. Sim. Por exemplo, no meu caso, né, no que eu faço, eu não entro em sociedade nenhuma eu sem ter um shareholder agreement, eu sem ter um acordo entre os sócios. E lá eu vou estar definindo tudo, meu. Como é que vai estar lucro na empresa, que vai se distribuir, que vai ficar lucro retido, o que acontece se um falecer, isso é moeda de um não sei o quê. Eu não queria ter, por exemplo, como sócia minha, um exemplo, meu, a esposa num sócio meu. Sim, entendi. Olha as coisas que acabam acontecendo, né, sabe? Durante anos e anos. O que acontece numa disputa, e se acontecer isso, e se um tiver que comprar parte do outro, e vice-versa. Porque a gente nunca sabe, meu, assim, eu sempre vejo em empresa, hoje eu vejo que nem... eu sei que é meio até ruim falar isso aqui, mas a mesma coisa da questão do casamento, meu. Claro. Pô, tem gente que às vezes você pergunta, meu, como é que você tá com a sua esposa? Como é que você casou? Qual é que é o acordo? Ninguém sabe, meu. O cara não sabe o que aconteceu. E na hora que tem problema não sabe como resolver, sabe? Então eu acho que é muito importante, você tem que ter a formalização e tem que ter o acordo entre os sócios e a quantidade que tem de empresário
que quebra a cara, ou não só quebra a cara, poderia ter evitado o conflito e resolvido, porque tem um acordo dos sócios, cara, é altíssimo, sabe, meu? Eu concordo com você, Rodolfo. Eu acho que isso é algo que a gente tem que fazer. Só na minha opinião, não é algo que a gente vai focar agora. Por dois motivos. Primeiro, que como a gente está começando, etc., eu acho que a gente, se tiver alguma desavenção ali, Você não entendeu? vai ser... Eu entendo. Mas você entendeu aonde Eu tá? entendi o que você está querendo dizer. Antes, meu. Eu entendo, mas só que por que eu estou querendo dizer? Como a gente já não fez no começo, que é o certo, porque o certo é, vamos fazer alguma coisa, vamos escrever e vai. Agora, eu prefiro focar nossa energia em coisas que vão agregar valor pra gente, porque querendo ou não, é um pouco bad vibes isso. Né? Um pouco você fala, se der treta, eu prefiro, cara, agora, velho, focar toda a nossa energia em fazer com que a gente conquiste os nossos objetivos e etc. E aí, agora, beleza, tá onde a gente queria chegar. Mas eu posso te contar uma situação, por exemplo? Claro, claro. Como eu disse anteriormente, eu entendo o teu ponto, o teu ângulo, e esse talvez é o ângulo que talvez 90% dos empresários que não fizeram o Shareholder Agreements, eles é a razão que eles mencionam que eles não vão fazer. E o que eu mais vi nos últimos 20 anos, dando consultoria e atuando até na empresa de contabilidade e tudo mais, só no Reino Unido, 10 mil empresários, fora o resto do mundo que eu fiz aqui, é que as coisas acontecem. E o problema é quando as coisas acontecem. Sim. O que eu às vezes não consigo entender, né? A minha opinião é, como é que você vai entrar num acordo com alguém sem formalizar o que está no acordo? Vamos que vamos. Sim. E pode acontecer tudo amanhã. Você pode pegar um avião amanhã. Nada, meu Deus, não estou dando nada para ninguém. Entendi. Ou eu posso ser o seu sócio, então deixa eu mudar. Amanhã e meu avião cair. E você vai ser sócio de quem, cara? Sim. Da minha mulher? Você quer ser sócio da minha mulher? Sim. Você conhece a minha mulher para ser sócio? Entende, meu? Não. Eu sei, então, e vice-versa. Eu entendo o que você está então, falando. é aquelas coisas que, no mínimo, talvez, eu não quero discutir um monte de coisa que eu não queria entrar nesse detalhe. E depois você vai melhorando o seu shareholder agreement. Sim, claro. E no mínimo você começa a falar pelo menos o básico. Aonde que pode dar confusão no básico? Vou dar um exemplo para você. Distribuição de lucro da empresa. A situação dos sócios muda. Amanhã o Guilherme ou outra pessoa tem outro sócio, tem um filho, né? Ou tem isso, ou a situação particular da pessoa muda, ela quer ir para o Brasil, muda a situação da pessoa física também. O pai ficou doente, você teve que ir lá para o Brasil acudir. Tem tanta coisa que pode acontecer, tantas inúmeras coisas que podem acontecer. Claro, São tantas, não são minoria. Que se você pelo menos não escrever. E se acontecer isso, o que acontece? O que acontece se um ou outro falecer? Para quem que fica as ações? Um tem comprado o outro? Eu pago a esposa que ficou sem o marido, então? Do sócio? Sim. O lucro da empresa, né? Eu quero comprar um carro ou uma coisa, ou dar entrada no mortgage, o meu sócio não quer. E aí você define a distribuição do lucro da empresa, quanto tem que ficar retido para poder reinvestir na empresa, quanto tem que tirar para cada um como dividendos para a tua vida. E cada um ter a sua vida de um jeito, para a gente não ter que daqui a um ano, quando a coisa estourar, falar, mas eu acho que tem que isso, mas eu acho que tem que isso. E aí, no final, sempre acontece uma situação de que um não concorda com o outro, porque é normal. Sim, né? Então. E aí tem que estar pelo menos o básico documentado. Depois você vai arrumando aquilo. Eu acho que pode ser feito, né? Mas só um adendo para deixar bem claro, a gente não tem esse shareholder agreement, mas quando a gente fez o planejamento da nossa empresa, a gente já falou sobre divisão de lucros, onde a gente quer chegar, etc. Então, como eu falo que a gente tem um planejamento que a gente quer chegar em certos dígitos, certos números, a gente está trabalhando para isso, a gente não vai pretender, não vai desviar. Só que, óbvio, se tiver o agreement, eu concordo que isso aí oficializa muita coisa. Só que eu acredito que tanto eu quanto o Gui, a gente é muito ético nisso e a gente se ajuda. Então, se minha situação mudar, eu falar, eu tô sentindo que eu não tô cumprindo com o que eu deveria, ou ele faria a mesma coisa, entendeu? Então, Eu acho que nem, eu entendo porque eu te conheço o Guilherme, mas eu já vi casos até de família. Claro, não, eu entendo. Meu, sócio era irmão, irmã, era prima, era cunhado, era pai, filho, meu. Eu entendo. E mudou a circunstância, meu, claro. Entendeu? E aí não tinha o negócio, nem o básico para poder explicar. E agora? Agora. Sei lá, a pessoa não está nem aqui para falar agora. Sim, não. Sim, eu estou dizendo assim, por exemplo, eu tenho com o meu sócio um compromisso de que se um dia por isso que tem testamento. Sim. Por isso que existe testamento no Reino Unido. O que acontece se tal coisa acontecer? O que acontece se tal coisa acontecer? Sim. E se eu divorciar? Né? E um exit strategy? Por que não exit strategy? E se vierem amanhã e falarem assim para mim, eu te dou
tanto nessa tua empresa, e eu falo, nossa, essa é a Exit Strategy, fechou, tô 15 anos trabalhando, agora eu vou pegar esse dinheiro, eu vou aplicar, vou viver de renda. Aí meus sócios falam assim, mas eu não. Eu não, porque agora eu tenho 18 filhos, eu fiz um time de futebol para tratar, e, sim, e aí sim. começa, entendeu? É isso que eu tô dizendo. Sim, e é sempre aí, é um dos pontos que eu acho assim, é relevante, sim. Não, entende? concordo, a gente tem que sentar Não tô tentando te convencer, não, mas eu sei, a gente tem que ser, assim, eu concordo que é bom formalizar, mas para ser sincero, eu tenho zero preocupações nisso, cara. Sim, te entendo. Eu tenho zero preocupação, eu acho que esse negócio de sociedade é uma coisa que você fala muito, né? Que tem dificuldade, não é sempre que dá certo, só que assim, eu acho que tanto eu quanto ele, a gente já vivenciou muitas coisas nessa nossa jornada com a Simple, que eu vejo o quão importante é a gente ter essa sociedade. Sabe o que fica aparecendo às vezes? Eu entendo, eu concordo. Sabe o que fica aparecendo às vezes? É aquele cara chato, né? O Rodolfo é aquele cara chato. Não, tá doido. Rodolfo Você tá falando baseado na experiência de 10 mil empresas. Exato. Eu não o Rodolfo coisa à toa. O Rodolfo é um consultor chato, às vezes, por quê? Porque toda hora ele fica falando de que porque marido e mulher não dá certo trabalhar junto. Mas é fato. Sim. É fato, eu não tô inventando estatística, mas 90% totalmente isso dá errado. Então tem que falar. E tem marido e mulher que não quer falar disso. E o pior, não quer falar disso. É igual falar de dinheiro em casa. O marido e mulher não quer falar. E situação de empresa é a mesma coisa. Né? Aí vamos falar de sociedade, é a mesma coisa. Qual a probabilidade de dar certo ou não e tudo mais. E uma das coisas que eu vivenciei, que eu aprendi, é que quando você tem um shareholder agreement, então é um exemplo, não quero ficar batendo nisso, mas você tem uma ferramenta a mais que entra para somar, para ajudar. Então, por isso que eu gosto de toda hora ficar falando coisa de sociedade. Porque sociedade pode dar certo, pode dar errado. E não tem nada a ver de dar certo ou dar errado. Eu não vejo mais sociedade deu certo ou deu errada. O que eu vejo é que tem sociedade que começa e acaba. E ela vai acabar, nem que seja porque um dos sócios vai falecer, meu. Sim, certo ou errado? Claro, tá certíssimo. Uma hora a gente vai falecer. Tá certíssimo. Eu não tô aqui pra sempre. Nem eu, nem você, nem ninguém, né? Tá Isso aí certíssimo. acontece. Então, já é a mesma coisa que eu tô falando do testamento. Pra que as pessoas ficam sempre assim, por que eu vou ter testamento? Eu tenho saúde, eu faço exercício, eu tô bem com a minha esposa, eu tenho 2 filhos. Como assim não, meu? Como assim não? Você tem que ter, porque você não sabe, tudo pode acontecer. A gente pode ter um negócio amanhã aqui, na cadeira e acontecer. Claro, né? não concordo, eu concordo. Como eu falei, eu acho que é algo que a gente tem que sentar e conversar, mas e muitas coisas que você falou no nosso planejamento a gente já tem uma possível exit strategy, a gente já entende um pouco de quanto a gente quer fazer de revenue share, a gente sabe onde a gente quer chegar, então tem muita coisa que a gente já sabe, mas talvez formalizar seja o melhor passo, né? Que legal. Agora, saindo um pouco aqui de negócio, como é que vai ser daqui a... tô pensando aqui uns 15, 16 anos pra frente. Eu volto pro Brasil, aí eu vou ser prefeito de Caconde e você vai ser o vice-prefeito, velho. Pois é, essa história é muito boa, você né, vai ser o vice-prefeito de Caconde. Que mas história que loucura, pequena, velho. Mas que história, mas que sinistro, né, meu? Sinistro, né, não, cara? Não, a gente ter família de pai, mãe... Com certeza o pessoal se conhece, meu. tudo de Caconde, uma cidade desse tamanhozinho aqui, tem cara. 10 mil habitantes. Eu tava lá agora, faz um par de meses, você acredita? Tava lá com a minha família, a gente fez um churrasco, trouxe todo mundo lá pra poder comer. Que legal, eu trouxe a minha filha. Meu, foi legal demais, assim, foi uma experiência. Tava chovendo. Você sabia que chove pra caramba em janeiro, Caconde, meu? Sei, não, Caconde chove sempre, né, cara? Não, mas em janeiro é demais, meu. Choveu. E a represa, tava cheia ou tava baixa? Tava mais ou menos, mas eu não lembrava que chovia tanto. Chove. Sabe o que eu tô falando? Sei, não, passei muito. E eu acho muito legal, porque eu tive sorte de viajar pra Caconde com muita frequência. Então, assim, de 2 a 3 finais de semana do mês eu ia pra Caconde. E as férias, às vezes, de julho, eu ficava o mês inteiro lá. E aí meus tios têm tudo sítio de café, gado, essas coisas. Então eu tive essa experiência de ser criado tanto numa cidade grande quanto na roça mesmo. Já fui a plantar café, acordava cedo pra apanhar café. Eu também, no terreiro. Isso aí, pra secar, né? Estiga pra secar. Então é muito massa, cara. Eu gosto de Caconde. Você encara daqui uns 15, 20 anos, aí que seja, meu. Eu volto pro Brasil, você volta junto. Você vai de prefeito. Eu vou pra prefeito de Caconde, meu. Vou trazer todo o conhecimento do exterior, o dinheiro de Dubai. Vai ter que a gente vai transformar Caconde de novo Dubai lá, meu. Não, tem que ser o novo Vale do Silício brasileiro. Exato. Vai ser só startup. Você encara, meu. Aí você vai ser o vice-prefeito de Caconde. Rapaz, aí a gente vai ter que ter você vai ter que me apresentar um planejamento muito bom. Eu vou querer esse shareholder agreement aí com você. Não, você vai que nem louco, igual você falou. Você vai indo, depois você arruma, meu. Cara, eu acho que é isso. É o único jeito no Brasil pra funcionar lá é assim, Eu vou falar pra você. Caconde é uma cidade que tem muito potencial. Precisa de gestão, obviamente, né?
pô, quando eu ia lá, o turismo lá era gigante, o carnaval era um dos melhores e tal. Só que, cara, sabe o que bate na minha cabeça, às vezes, relacionado a Caconde? O que bate na tua cabeça? Minha mãe saiu de Caconde pra morar em São Paulo. E aí eu saí de São Paulo pra morar em Londres, certo? Então... Tá indo cada vez mais longe. Hã? Seu filho vai lá vai pra Dubai. Marte, E Dubai vai pro Japão. Então, o que eu tô querendo dizer? Eu conheço pessoas, né? Não tenho mais contato, mas que nunca saíram de Caconde, cara. Olha só o limite, às vezes, de experiência e vivência que uma pessoa tem de nunca ter saído fora de uma cidade de 10 mil habitantes, né, cara? É muito louco isso, né, meu? Nunca saiu. Nunca saiu, velho. Tem vários lá que nunca saíram. Que é aquela rotininha ali, pá. Então, é muito louco. Eu assim... Meu, você não tem noção do que eu fui fazer lá. Tenho certeza que você conhece isso, talvez, o nome, meu. Olha aqui. Eu fui lá e olha pra você ver como que é ser empresário, né? Empreendedor, né? O tal do storytelling. Sabe? Sim, Você conhece? claro. É o que você mais sabe. Eu trouxe aqui a Luciana Berry também, que é uma empresária da área da alimentação que ganhou o UK Masterchef. Desculpa, ela foi semifinalista, mas enfim, eu falo pra ela que ela também ganhou. E ela também falou o poder do storytelling, né? Claro. De contar a história. E aí eu fui lá, meu, no... Como que é o nome? Café do Mirante. E tem um senhor lá, meu, atrás do balcão, lá, cheio de café diferente. Que ele tem café até da Guatemala, que ele falou que tinha 15 mil pés que trouxeram em 1967 pra ele. Aí ele põe assim no balcão, assim, muito louco. Ele põe lá um monte de revista de 1950, 40, 60, 70 e ele vai mostrando toda a história do café e vai vendendo, meu, e vai colocando café lá. Sabe, meu, o cara é mó vendedor, meu, esse mó café do empresário. Mirante é da minha tia. Ah, tua tia? É. Aí, meu. É da minha tia. Aí. O Mirante, o terreno do Mirante antes era do meu tio, aí a prefeitura então quem que é pegou o senhor que tava lá vendendo? Não sei, porque faz muitos anos que eu não vou lá, Meu, eu não sei. Ele tá na estampa do café, meu, a foto dele. Ah, na estampa do café ele? Porque ele vende o café por Sei, quilo velho. assim, meu, aí ele coloca o estampo dele lá. É um senhor de idade, meu, mas vende, fala pelos cotovelos. Eu vou storytelling perguntar. total, Pode ser meu. que tenha mudado, mas o café lá do Mirante era da minha tia, tenho certeza absoluta disso. Então, e não o café dela, esse dia, o da Betts. Você vai o café da Betts, Caconde. Ah, tá lá? O feijão é de Caconde. O feijão não, o beans, né? O coffee beans vem de Caconde. Será que né? é do Mirante, meu? Eu não sei se é do Mirante, não, mas lá a Caconde exporta muito Não, café. mas o homem lá, o senhor é uma máquina. Ele é uma máquina de vender. Cara, eu preciso ver, velho, Você pra tem que ir lá saber quem então. que é. Você vai lá com o seu. Ou você vai como Cipo Agency, ou você vai como Felipe Francisco, ou você vai como Enjoy Londres, mas você vai lá. E você vai chegar lá, você vai ficar impressionado com aquele senhor Sim, de sim, idade. sim. Te juro, meu. Ele é é impressionante. Vendedor nato. Meu, aí fica uma fila de gente assim, e todo mundo que vai, o processo demora, sei lá, meia hora, uma hora, sei lá. Você fica numa fila pra ter experiência com o cara. Pra ficar lá conversando com ele, vai explicar a história disso, sendo que quando começou, quando chegaram lá os imigrantes italianos, não sei o que chegou, tal, né? E aí ele faz uma outra coisa que eu também piro, meu, que sabe o que ele fez? Que eu falei, nossa, esse homem é demais. Aí ele coloca a ideia de que tá limitado, né? Eu só tenho isso. A escassez, né? Escassez, exato. Será que aquele senhor sabe o que ele tá fazendo, meu? Eu não sei, mas ele é nato. Ele começa a falar que os pés da Guatemala só tem isso de café. Sabe o que ele fala pra você? O da Guatemala, cada um que vier aqui só pode levar tantas gramas, meu, 300, 400, 500 gramas, o outro só 1 quilo, porque se for alguém lá e querer comprar tudo, acaba. ele não tem. Você acredita que o homem é um fenômeno, meu? Aí você compra o máximo do que pode, porque é o que ele determinou. Meu, você compra aquilo que ele quiser, tá ligado? Se passar aquilo que ele não quer, ele não te vende. Olha isso. Que loucura, né, cara? Aí a gente fala, o empresário é nato? Ou a característica dele é nato? Isso aí é uma coisa que com certeza... Meu, o cara é comunicador, é marqueteiro, tem o negócio, sabe a fala, tem sistema de fila, kill system. O homem é a Disney, meu. O cara é a Disney, cara. Ele deveria ser convidado, sabe o quê, meu? Pra dar palestra lá no Instituto da Disney, meu. Porque ele sabe tudo. Ele sabe o sistema de fila, sabe entreter o pessoal antes, serve um cafezinho, faz o storytelling, Caraca, limita o tamanho da oferta, muito aumenta bom, o preço. Velho. Muito bom. Eu tenho que ir lá. Faz tempo que eu não vou. Tô pensando em ir agora, nos próximos dias pro Brasil, pro meu filho conhecer lá. Aí eu vou passar lá pra dar uma... Ó, fica aqui, põe na cabeça ainda aqui, a gente vai falando um pouquinho. Você planta a semente. 15 anos, 16 anos, a gente vai cansar também disso, meu. Vai ser demais. A gente vai lá transformar Caconde na Nova Dubai, meu.
A nova Dubai. Felipe Francisco, obrigado por aceitar o convite aqui. Eu que agradeço, papo. Rodolfo. Muito obrigado, foi excelente. É um monstro, empresário, sabe tudo do assunto. Gente, ficamos por aqui novamente. Mais uma conversa com o Rodolfo Basílio. Você que está aí anotando, está assistindo tudo aqui, todas essas dicas, sugestão, todo esse conhecimento da jornada empreendedora do Felipe Francisco, do Enjoy Londres, dele que sabe tudo, marqueteiro, mentor, sabe vender curso, palestra, tem um monte de contato, o homem sabe tudo. E agora com a Simple Agency, para você que precisa de ajuda numa empresa de marketing. Gente, ficamos por aqui. Um grande abraço, Rodolfo Basílio.